Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Fernanda Macedo, eu sou coordenadora técnica da Academia BPRO e agora mãe do Bernardo. E eu estou aqui para falar um pouquinho para vocês sobre esse período, né, a minha gestação, falar um pouquinho dos treinos, da minha rotina de trabalho. Nós resolvemos gravar esse vídeo porque muitas pessoas, né, têm muitas dúvidas com relação a como organizar um treino para esse público, muitos medos, né, alunos de curso também questionam como é que foi isso, a rotina de treino, a rotina de trabalho, como conseguir conciliar tudo isso, né? Por eu estar vivenciando, né, esse momento, eu consigo falar com um pouquinho mais de tranquilidade, porque muita coisa foi testada comigo dentro dos meus treinos e casualidade ou não, a gente teve nesse processo da minha gestação umas 4 alunas grávidas, as quais eu cuidei do treino também e foi bem legal esse processo. Antes de engravidar, eu vinha fazendo algumas planilhas, eu já estava no 3º ciclo mais ou menos, de planilhas parecidas com o IV Cycle, né? Onde a gente trabalha com um volume bem alto, em cima de levantamentos básicos, né? E trabalhava com intensidades um pouco diferentes, entre 60, 85 e alguns levantamentos em torno de 90% da minha carga máxima. Meu objetivo nesse momento era ganho de força, condicionamento e também, como eu não sabia quanto tempo demoraria para eu engravidar, eu pensava na certificação que aconteceria no final do ano passado, né? Foi em dezembro. E eu comecei a perceber que tinha alguma coisa diferente. Na verdade, eu comecei a ter um cansaço muito maior, né? O tempo que eu levava de recuperação entre uma série e outra era muito maior e estava num processo onde eu me sentia muito desgastada e eu percebi que tinha alguma coisa diferente, né? Foi então que eu suspeitei que eu estava grávida, eu fiz o teste e deu positivo. E foi o momento então que eu tive que recuar um pouquinho, né? E até então fazer os exames, consultar a gineco-obstetra, eu resolvi dar uma parada e só me manter ativa, no sentido de fazer um trabalho bem leve, mais de mobilidade, de estabilidade, uma coisa bem tranquila, até que eu tivesse o respaldo, né, médico e a certeza de que a gestação estava tranquila. Eu fiz os exames todos, né, consegui marcar a médica em seguida e ela me deu ok, que minha gestação estava normal e que com relação aos meus treinos eu poderia seguir normalmente, né. Então eu expliquei para ela exatamente como funcionavam os treinos, que tipo de exercício eu utilizava dentro dos meus treinos. E ela foi muito segura e muito tranquila e até me incentivou bastante a dar continuidade no trabalho, né? Então, como a minha gestação, pressão, era tudo perfeito, ela me disse que o diferente, né, e isso é uma coisa que a gente sabe, seria o não treinar, que nesse período aconteceriam várias modificações fisiológicas, né, hormonais e até estruturais, né? O corpo muda, centro de gravidade, estrutura, enfim. E essas limitações elas aconteceriam com o tempo, mas não tinha uma cartilha, porque cada mulher respondia de uma forma e ela acreditava que o não treinar nesse momento para mim seria o diferente, né? Seria mais uma modificação no meu metabolismo, no meu organismo, enfim. Então ela a todo momento me incentivou. E obviamente que com responsabilidade, daí pra frente eu organizei os meus treinos um pouquinho diferente. Mas hoje sim eu tenho algumas limitações de movimento, fica um pouco desconfortável. Por exemplo, um levantamento terra, até o 5º, 6º mês eu conseguia fazer o levantamento tradicional sem problema nenhum. Hoje eu já consigo executar, mas com adaptação, fazendo um terra sumô, por exemplo. Então essas adaptações que foram sendo necessárias ao longo da gravidez, né? Com relação à intensidade e volume de treino, conversando com ela, ela me disse que não tinha algo assim embasado, né? Ela comentou comigo que o termômetro seria as minhas sensações, o que eu sentiria. E isso eu comecei a prestar mais atenção e cuidar mais. Inicialmente eu cuidava a frequência cardíaca, usava frequencímetro, né? A gente tem na literatura aí um ponto ali que fala sobre 140 BPMs, né, picos de 140 BPMs no máximo, né, falando de intensidade. Inicialmente eu utilizei essa frequência como parâmetro, mas aos poucos a gente vai conhecendo e vai entendendo. O que eu buscava, na verdade, era me manter ativa, né, com o objetivo de conseguir suportar a carga rotina diária de trabalho. Eu trabalhava de 6 a 8 horas em pé, né? Então a gente precisa ter, de certa forma, um preparo.
Eu confesso para vocês que nesse momento, quando eu tive que mudar completamente a estrutura do meu treino e mudar o foco, a parte psicológica ficou um pouquinho abalada, assim, porque essas transformações elas são muito rápidas. Eu vinha num desenvolvimento muito grande, né? Ao final desse terceiro ciclo ali que eu estava completando, eu já tinha ganhos em torno de 10% em cima dos levantamentos. Então foi algo que realmente eu senti que deu resultado. E eu vinha treinando bem, eu vinha me sentindo muito bem e de uma hora para outra a sensação mudou completamente, né? Aí fica aquela sensação de a cabeça quer, a cabeça vai, mas o corpo ele não acompanha. Aí é o momento de parar e de pensar que o foco não são ganhos físicos, né? O meu objetivo não era mais pensar em ganho de força, condicionamento. O objetivo era me manter saudável, né? Me manter bem fisicamente, para conseguir fazer a minha rotina diária sem desconforto, né? Pensando sempre na manutenção do meu peso também, que eu tenho muita facilidade para ganhar peso, era um dos grandes medos que eu tinha. Tentei adequar uma alimentação razoável, né? E o objetivo do treino então foi esse, foi me manter bem, né? Me manter ativa, com o objetivo de não sentir dores durante a gestação, de conseguir manter a rotina diária, de trabalho e de vida, enfim. Como eu comentei com vocês ontem sobre as adaptações que eu tive que fazer durante o treino, esse é um dos movimentos que eu tive que adaptar. Eu utilizava bastante o terra convencional e pelo tamanho, pelo volume do abdômen, agora fui obrigada a adaptar e fazer o levantamento terra sumô. Com relação à carga, estou usando em torno de 40% da minha repetição máxima e fico em torno de 5, 6 repetições para não chegar naquele limite que fica prejudicial com relação à intensidade. Só voltando um pouquinho, pessoal, quando eu falei da parte psicológica para vocês, com relação à certificação, né? A certificação que eu me referi foi uma certificação da Strong First, certificação de Kettlebell, né? Onde são testadas as capacidades físicas, técnicas e também psicológicas, né? Eu, como educadora física, eu tinha muita vontade de participar, de ter essa certificação. E eu vinha num ritmo de treino muito forte e no momento que eu tive que parar em função da gestação, eu já estava conseguindo cumprir todas as provas, né, utilizando as cargas que são exigidas. Para quem não conhece, a certificação ela envolve 3 dias, né, de treinamento forte, né? Existe toda a abordagem técnica de todos os movimentos que serão exigidos nas provas, mas a demanda, a exigência física ela é muito grande, é desgastante. E a pior parte, né, dependendo do ponto de vista, mas no meu ponto de vista, que seria o snatch test, que é uma prova onde tu executa um movimento de snatch, que é a saída do kettlebell do chão e elevar ele sobre a cabeça 100 repetições dentro de 5 minutos, com uma carga exigida de acordo com o peso corporal, né, no meu caso seriam 16 quilos. Acontece no último dia, né, da certificação. Então isso não só exige fisicamente, mas psicologicamente das pessoas também. E a parte física para mim naquele momento estava muito tranquila. A prova envolve técnicas de swing, né? Existem provas técnicas que eles avaliam o movimento no swing, tem snatch técnico também, a gente faz 5 repetições, o double squat também, agachamento com kettlebell no rack, tudo com 16. 5 repetições de press, unilateral também, lado direito e lado esquerdo. E não é tão fácil assim, né? Mas como eu comentei com vocês, eu já vinha me preparando para aquilo. Então, obviamente que eu fiquei feliz com a notícia, né? O meu filho era algo que já vinha sido planejado há bastante tempo, mas ainda assim existia aquela vontade muito grande de me tornar uma certificada Strong First, né? De FG1. Mas aconteceu que eu tive que, né, protelar um pouquinho esse ano, né, depois de ganhar o Bernardo, pretendo voltar aos treinos e recuperar o que, né, foi perdido nesse período, mas em outubro a gente vai ter outra certificação e eu vou fazer de tudo para estar lá firme e forte. Na última certificação, eu até fiz questão de estar lá, de vivenciar tudo,
porque, nossa, é uma energia muito bacana e eu acho que faz todo mundo crescer, não só como profissional, mas como pessoa também. Então, mesmo não podendo estar lá e participando de forma ativa para ser uma certificada, só o estar presente e vivenciar a emoção das pessoas, dos colegas que fizeram a certificação e de poder ver a entrega das pessoas de forma muito intensa me fez crescer bastante como pessoa. Com relação aos movimentos, eu não tive restrição nenhuma inicialmente, né, nos primeiros 3, 4 meses ali, eu não sentia nenhum desconforto. O que eu tive que mudar e adaptar, como eu comentei antes, foi a relação de intensidade e volume, né? Eu não consigo mensurar para vocês o quanto de intensidade eu utilizei nos levantamentos, nos exercícios, mas ficou em torno ali de 40%, 50% talvez nesse período ali, em cima das repetições máximas, né, desses levantamentos de peso. E o restante foi muito pela percepção de esforço, né? Eu fazia um exercício e a ideia era eu terminar o movimento de forma que eu conseguisse ainda falar, né? Não ficasse em ofegância, que eu conseguia administrar esse processo. No decorrer da gestação, a limitação de movimento foi mais com relação à estrutura física mesmo, assim, eu consegui me manter até pouco tempo fazendo vários exercícios e mais por uma questão de desconforto. Algumas pessoas demoram um pouquinho mais, outras menos, para eliminar do seu planejamento de treino. E isso aconteceu também com as alunas, né? Já pela minha experiência assim, e pela organização do meu treino. Na hora de organizar o treino delas, a gente sempre procura saber e entender se está confortável, se está sentindo algum desconforto, alguma reação diferente, para saber conduzir, como organizar melhor essa rotina de treinos. Com relação aos objetivos dos treinos nesse período da gestação, a ideia era me manter ativa, pensando em aliviar dores, tensões, né, do dia a dia, enfim, que a gravidez provoca no corpo em função da mudança de centro de gravidade, né? A gente produz um hormônio, né, que faz o relaxamento das articulações, então isso modifica um pouco a estrutura, né, e a percepção de desconforto. Então o objetivo era me manter bem, me manter saudável durante a gestação, também pensando num parto bacana, né, um parto mais fácil e numa recuperação mais rápida pós-parto, né. Com relação ao parto, até foi bem legal, assim, tem uma aluna nossa que faz um mês mais ou menos que ela parou os treinos, treinou até o final da gestação e conversando comigo ela deu um feedback bem legal, disse que ela percebeu que se não fosse os treinos não seria tão fácil, né? Ela conseguiu ganhar o bebê na terceira força que ela fez e foi bem engraçada a associação que ela fez, ela disse que a força que ela fazia era realmente a força que antes de engravidar ela percebia durante os treinos e conseguiu manter durante os treinamentos na gestação e que é aquela força bem do centro do corpo, né? E ela comenta que na terceira força, quando o bebê nasceu, ela fez um som que nem o dos guris quando agacham com 200 quilos. Então foi bem legal esse feedback positivo dela, dizendo que os treinos fizeram toda a diferença nesse momento, né? E uma coisa que eu espero, né, de certa forma me sinto ansiosa nesse momento, é que o meu parto também seja um parto tranquilo, embora que não dependa só de mim, né, o Bernardo tem que ajudar também em todo o processo, mas a minha ideia é fazer o parto normal sim, e eu prometo que vou voltar aqui para falar um pouquinho para vocês como foi essa experiência, mas a ideia é que seja o mais tranquilo possível, né? E eu estou trabalhando para isso. Pessoal, o que tem que ficar aqui é que não existe uma fórmula, né? Uma receita onde diz como deve ser o treinamento com gestantes, né? O que eu estou passando para vocês aqui é a experiência que eu tive até então, né? Como profissional e como gestante. Isso foi uma coisa bem legal porque eu passei, de certa forma, uma credibilidade para as pessoas que eu atendiam nessa mesma situação, porque eu vivenciei e eu mostrei que isso era possível, né? Mas vejam bem, eu não estou falando aqui para as pessoas que nunca fizeram nenhum tipo de exercício, para as pessoas que daqui a pouco têm alguma particularidade na gestação, e a gente sabe que cada gestação é diferente uma da outra, mesmo sendo a mesma mulher. Então, isso é uma coisa que a gente precisa ter o cuidado, né? O
O que eu estou passando para vocês aqui é a informação do que eu vivenciei e do que eu senti, como foi a minha gestação. Então, em momento algum, eu quero dizer que pessoas que nunca fizeram nenhum tipo de exercício tenham que começar e pensar em se manter ativo, não. Então, eu acho que isso é o ponto, assim. É importante se manter ativo, se manter bem fisicamente, pensar numa ideia, né, de saúde, mas a gente tem que ter essa responsabilidade e esse cuidado, certo? Pessoal, então aqui eu me despeço. Nesse momento eu estou saindo, né, de licença, eu fico um período afastada do trabalho, vou me permitir esse momento, né, o momento de curtir meu bebê, de ser mãe, mas eu pretendo voltar, né, o mais breve possível, e eu já tenho os meus objetivos traçados e eu acho que o maior desafio vai ser esse, assim. O que eu penso inicialmente agora é a certificação, que acontece em outubro. O Bernardo, ele nasce no máximo dia 6 de março, né? E então eu vou ter esse período de março até outubro para me preparar de novo, né? Resgatar os meus níveis de força, de condicionamento, para conseguir fazer a certificação. E eu acho que esse vai ser o maior desafio, né? A volta como profissional, como estruturar os treinos, como pensar nesse processo até chegar lá, que é o meu objetivo final. Então é isso aí, pessoal. Queria agradecer a paciência de vocês e eu queria pedir para vocês curtirem o vídeo, né, e deixarem os comentários de vocês, porque eu acho que a gente compartilhando experiências, falando um pouquinho do nosso trabalho, só vem engrandecer a nossa profissão, tá? Então, eu prometo para vocês que eu volto a falar um pouquinho sobre o meu retorno, né, sobre como vai ser essa trajetória até conseguir atingir os meus objetivos novamente. E para que vocês tenham acesso a quando esse vídeo vai estar disponível, peço para que vocês assinem o nosso canal aqui, beleza? Valeu, galera, e até a volta!